Olá, seja bem-vindo às Soluções Domínio Sistemas da Thomson Reuters. Eu me chamo Aline e eu vou te apresentar os principais itens do sistema domínio. Vamos lá? Após a instalação do sistema domínio, será criado um ícone na sua área de trabalho, chamado Domínio Contábil. Clique sobre esse ícone duas vezes e aí vai abrir todos os ícones do sistema referente a cada módulo. Aqui, então, você pode acessar o sistema domínio. Clique no ícone do módulo que você deseja acessar, por exemplo, o domínio folha, e clique duas vezes sobre esse ícone. Na janela Conectando, você vai informar o usuário e a senha para acessar o sistema. A configuração de usuários veremos posteriormente. Nesse primeiro momento, será acessado com o usuário gerente e a senha do usuário gerente. Clique no botão OK para acessar o sistema. Porém, se o seu sistema é domínio web, acesse o seu navegador e pesquise por dominioweb.com.br. Você será direcionado a esse site, onde será preciso informar o seu endereço de e-mail. Caso você não saiba qual é o seu endereço de e-mail, converse com o seu usuário gerente. Após informar o seu endereço de e-mail, informe também a senha de acesso para o domínio web e clique no botão Entrar. Nessa tela, clique no botão Continuar e abra o plugin em seu computador. E será aberta a lista de programas. Aqui, possui todos os módulos, e aí você vai clicar duas vezes em cima do módulo que você deseja acessar. Nesse caso, se for o módulo folha, clique duas vezes sobre ele e informe o nome do usuário e a senha. Nesse exemplo, será informado o nome do usuário gerente e a senha do usuário gerente. Após, é só clicar no botão OK, assim como ocorre para acessar o domínio local. Veja que foi aberto o domínio web. Dentro do domínio folha, já é possível visualizar os menus, os atalhos rápidos e também alguns ícones na parte direita. Vamos começar explicando essa parte direita, esses 4 itens aqui embaixo. Então, primeiramente, temos o ícone da configuração. Aqui você consegue alterar a cor do sistema para uma cor que seja mais fácil de você visualizar as telas, o que fica melhor para você. Então, clicando aqui nesse ícone de configurações, tem a cor Thomson Reuters, que aqui está nesse momento, que é um cinza um pouco mais escuro. Tem um azul, que é o Harmonic. Então, aqui você consegue deixar o seu sistema na cor azul. A cor Elegance, que é um cinza um pouco mais claro. E, por fim, a cor Boreal, que é um tom de verde. Então, essas são as cores disponíveis que você pode deixar o sistema domínio. O próximo ícone é para quem utiliza o domínio atendimento ou o Onvio, que aqui você pode utilizar para fazer a publicação de documentos externos. O terceiro ícone é a central de soluções. Na central de soluções, você consegue fazer pesquisas sobre procedimentos do sistema domínio, que você tem alguma dúvida, ou se não, procurar por treinamentos, e-books, o que você precisar. Então, se você tem alguma dúvida, por exemplo, como calcular a folha de pagamento, você pesquisa aqui na central de soluções, clica no ícone da lupa para pesquisar, e o sistema já abre a central de soluções para você com o resultado da sua pesquisa. Então, aqui, como calcular a folha de pagamento, você clica sobre esse ícone e você consegue ver um vídeo explicando como fazer o cálculo da folha ou um passo a passo em forma de texto, caso você prefira ler do que assistir o vídeo. Então, tem as duas opções. Então, a central de soluções está aqui para você fazer a sua pesquisa, para você saber mais sobre o sistema domínio. Ela é totalmente gratuita, disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. E, por fim, o último ícone é referente à Tria. A Tria é a sua assistente virtual. Com ela, você consegue fazer perguntas sobre o sistema domínio, sobre dúvidas que você tenha, e ela vai te responder. Então, aqui você começa uma conversa com a Tria. Ela pergunta primeiro o seu nome. Então, você informa o seu nome para que ela saiba como te chamar. E depois ela pergunta qual é o assunto que você precisa tirar a sua dúvida. Então, por exemplo, você pode clicar aqui em rubricas. Ela vai te dar algumas dicas
mas se você precisar pesquisar, você coloca aqui qual que é a sua dúvida. Então, por exemplo, como cadastrar uma rubrica de hora extra? Então, você faz a pergunta, envia para a tria e ela te dará a resposta. Então, você clica sobre o link e ela te trará para a central de soluções, onde você saberá, assistindo o vídeo ou lendo passo a passo, como cadastrar uma rubrica de hora extra. Então, a tria também é um recurso gratuito que você pode estar utilizando para tirar as suas dúvidas referentes ao sistema domínio. Não esqueça de fornecer o seu feedback se ela te ajudou ou não. O ícone da parte inferior é referente ao OnView Messenger. Caso você não tenha contratado o OnView Messenger e tenha interesse nesse assunto, contate a unidade de negócios que lhe atende. Para saber mais sobre o OnView Messenger, pesquise na Central de Soluções. Depois do canto direito, aqui na parte superior, tem o nome do usuário. Então, aqui onde está o gerente é o usuário que está ativo nesse momento. Se você precisar trocar o usuário, é por aqui. Então, você clica em cima e tem como trocar o usuário. Se precisar, você também pode trocar a senha do usuário gerente. É só você clicar aqui nesse ícone, informar a senha atual e informar a nova senha. E fazer a confirmação. Clica no botão gravar e pronto, a senha foi alterada com sucesso. Ao clicar em OK, o sistema ele vai te perguntar se você quer manter uma pergunta de segurança, porque assim, quando você esquecer a sua senha, você tem ali a sua pergunta. Você pode colocar que sim e fazer aqui a pergunta. Pode ser uma pergunta, por exemplo, o nome do cachorro, ou o nome da esposa, o nome do marido. Então, a pergunta que você tiver interesse e informar aqui a resposta, que vai ser a senha ou que lembrará da senha para você não esquecer. Confirme e pronto. Agora, você já trocou a senha do usuário gerente. Em seguida, veremos como cadastrar os demais usuários. Abaixo do nome do usuário, temos o nome da empresa. Então, essa é a empresa que você está acessando atualmente. Ao clicar aqui, você consegue ver as demais empresas do seu banco de dados. E aí, você pode clicar sobre outra empresa para fazer a troca. Então, aqui você consegue fazer a troca de uma empresa, apenas clicando sobre o nome dela. Por padrão, o sistema possui 4 empresas exemplo. Então, aqui a 9996 é uma empresa exemplo do escritório de contabilidade. Então, se você precisar fazer alguma configuração e não sabe como, você pode utilizar a empresa exemplo escritório para dar uma visualizada lá nos parâmetros, como é que está configurado. Tem também a empresa exemplo do lucro real, então também para você visualizar lá nos parâmetros como que é o regime dessa empresa, como que está configurado, você consegue ter base por aqui. Assim como uma empresa do lucro presumido e uma empresa do Simples Nacional. Então, por padrão, o sistema tem 4 empresas exemplos que você pode visualizar as configurações para você tirar alguma dúvida caso seja necessário. E abaixo tem a competência. Aqui é a competência ou de início da utilização do sistema, caso a sua empresa é nova, ou a competência da última folha que foi calculada, para você não se esquecer. Então, aqui nesse exemplo, a última folha calculada foi a do mês de novembro. Então, aparece aqui para você a competência. Quando você calcular a folha de dezembro, vai aparecer aqui dezembro de 2022 ou janeiro de 2023 e assim por diante. Sempre a última folha que foi calculada. E para finalizar a apresentação do sistema, temos aqui os menus. O sistema domínio ele contém 7 menus. O primeiro é o menu controle. Aqui você vai fazer toda a parte de controle da empresa. Então, toda a parte de cadastro de uma empresa, a parametrização daquela empresa, o cadastro do sócio daquela empresa. Então, toda a parte de controle, de cadastro da empresa é aqui no menu controle. Já o menu arquivo é toda a parte de cadastros referente aos itens de dentro daquela empresa. Então, por exemplo, a empresa tem 10 funcionários. Você vai cadastrar aqui no menu arquivo. Então, são os cadastros para aquela empresa funcionar.
Então, cadastro de empregado, de estagiário, de contribuinte, cadastro do horário que o funcionário vai trabalhar, cadastro do cargo daquele funcionário. Em casos de vale transporte, aqui você vai fazer o cadastro do itinerário. Então, toda a parte de cadastro é aqui no menu Arquivo. No menu Processos, você tem toda a parte de movimentação de folha. Então, aqui que você vai calcular a folha de pagamento, vai fazer uma rescisão, vai fazer uma férias. Então, toda a parte de movimentação é no menu Processos, inclusive alterações salariais. Em seguida, tem o menu Relatórios, que daí é a emissão de relatórios e informativos. Aqui você emite relatórios do próprio sistema e, inclusive, envia o e-social. Já o menu Utilitários, ele é utilizado esporadicamente, somente quando é algo para todos os funcionários ou é algo um pouco mais diferente. Então, por exemplo, se você precisar excluir os cálculos de todos os funcionários de várias competências, você pode fazer aqui pelo menu Utilitários, que é muito mais rápido. E no menu Utilitários, você consegue configurar também o menu Favoritos, que é o próximo item aqui em cima. Então, no menu Favoritos, você consegue preencher janelas de dentro do sistema para abrir rapidamente. Então, aqui nesse exemplo, abriu rapidamente o resumo da folha, porque foi feita a configuração. Então, a configuração do menu Favoritos é aqui no menu Utilitários, menu Favoritos, e aqui você consegue criar novas informações. Então, por exemplo, aqui a gente colocou o resumo para abrir rapidamente. Mas, se você quiser, você pode incluir um menu, informar aqui um nome, que pode ser, por exemplo, o portal do e-social. No tipo, pode ser tanto uma opção de dentro do sistema, quanto um sistema externo, por exemplo, a Cefip, quanto uma página da web, que seria o portal do e-social. E aí, aqui você coloca o link do portal do e-social. Então, preenchendo a informação, você clica no botão Gravar. E agora, ao visualizar o menu Favoritos, você já tem aqui o portal do e-social. Clicando, o sistema já abre automaticamente para que você possa fazer o acesso. E por fim, temos o menu Ajuda, onde você pode visualizar as novidades das versões. Então, todos os meses é lançada uma versão diferente no sistema e nessa versão ela sai algumas atualizações. Então, aqui você consegue ver as novidades da versão para aquele mês que você está atualmente. Além disso, você consegue ver também a parte de treinamentos, onde tem os itens gerais do sistema domínio, que seriam teclas de atalho, teclas de funções, que ficam mais fáceis de você aprender sobre o sistema, ou seja, esse vídeo que você está assistindo agora. Ou se não, também treinamentos sobre folha de pagamento, se você estiver no módulo folha. Então, tem todos os vídeos aqui simples, curtinhos, mas que vão te ajudar a aprender mais sobre o sistema. Basta você clicar em cima de um dos itens, que serão abertos os treinamentos para você. Então, aqui já aparece como cadastrar empresas e suas parametrizações. Basta dar o play e iniciar o treinamento. Se for no módulo Escrita Fiscal, serão listados os treinamentos da escrita fiscal. Tem também as informações sobre o sistema. Aqui você consegue visualizar qual a versão que você está e também o número de série da sua licença. Assim, quando um técnico de suporte solicitar para você o seu licenciado, se você não souber o CNPJ ou a razão social, você pode fornecer o número de série para ele. Além dos menus, o sistema também conta com alguns atalhos rápidos. Esses atalhos, eles mudam conforme o módulo que você está. Porém, o primeiro atalho é fixo, então todos os módulos têm esse mesmo atalho, que é de troca de empresas. Você já aprendeu a trocar a empresa por aqui, pelo próprio nome da empresa. Porém, tem outras maneiras que você pode utilizar para trocar a empresa. A primeira é o atalho rápido. Aqui você define ou por código ou por apelido a ordem em que as empresas serão exibidas. E para fazer a troca, basta você selecionar a empresa que você quer acessar e clicar lá embaixo no botão Ativar. E pronto, veja que a troca da empresa já foi realizada. Além do atalho rápido, você também pode estar utilizando a tecla F8 do seu teclado, que já vai abrir a telinha de troca de empresas.
E aí a mesma coisa, você marca a empresa que você quer e clica no botão ativar. E uma outra maneira é através do menu controle, na opção troca de empresas. Então, você tem algumas maneiras para fazer a troca de uma empresa. Além disso, o botão de backup também é comum em todos os módulos e com ele você consegue salvar o seu backup para não perder nenhuma informação do seu sistema. É recomendável fazer o backup regularmente para não ter nenhum perigo de perder alguma informação. O ícone da calculadora também é comum em todos os módulos e você consegue acessar uma calculadora para fazer algum cálculo, para fazer alguma conta, para utilizar essa calculadora. Em seguida, tem a emissão de dashboards, também comum em todos os módulos. E aqui você consegue fazer a emissão de alguns gráficos para facilitar na tomada de decisões, para mostrar em alguma reunião, para você poder utilizar. E por fim, tem o ícone de sair. Aqui você encerra o sistema. Você pode sair por aqui, pode clicar em sair pelo X para fechar o sistema, ou se não, através do menu controle, na opção sair. E o ícone chamado domínio, aqui na parte superior esquerda, você vai utilizar para alterar os módulos. Então, aqui você está no módulo folha. Clicando sobre o ícone do domínio, vai abrir todos os demais módulos. E aí você pode trocar aqui por dentro. Você pode ir lá para a escrita fiscal ou para a contabilidade, tudo por dentro do sistema, sem precisar fechar e clicar naquele outro ícone que estava lá naquela pasta da área de trabalho. Então, aqui por dentro do sistema mesmo, você pode alterar o seu módulo. E também retornar para a folha de pagamento. E por fim, temos os ícones da parte inferior do sistema. Tem a parte do domínio atendimento ou do ONVIO, que daí é relacionado às solicitações de clientes. Tem a parte de processos, para quem utiliza o módulo processos do sistema domínio. A parte de suporte, onde você pode clicar no botão mais e cadastrar uma nova solicitação de suporte, ou no ícone ao lado para visualizar as suas solicitações de suporte. E a parte de e-social, onde você consegue clicar no ícone que está colorido e encontrar o painel de pendências do e-social, onde você vai controlar os eventos que já foram validados ou os eventos que ainda estão em processamento. E no ícone ao lado tem o botão Empresas e-social, que aqui você consegue fazer uma listagem de todas as suas empresas, visualizando quais já estão no e-social, quais ainda não estão, e quais já foram enviadas as fases 1, 2 e o seu status, se tem pendências ou não. Então, esses são os principais ícones do sistema aqui na tela principal. Além disso, o sistema também possui teclas de função. Então, além da tecla F8 que você já conheceu, ele possui outras teclas também. E agora você vai conhecer cada uma delas. A principal tecla de função é a F2. Você vai utilizá-la para localizar cadastros. Então, por exemplo, você está cadastrando um colaborador e chegou a hora de informar o endereço desse colaborador e você não sabe qual é o município. Então, você clica sobre o ícone do município e clica na tecla F2. Assim, vai abrir a listagem de todos os municípios existentes e aí você só tem que localizar o seu município. Se preferir, você pode digitar e o sistema já vai buscando para você. A hora que você localizar, dê um duplo clique e o sistema já traz aqui o município. Uma outra tecla de função é a F7, onde você consegue fazer o cadastro de algum item diretamente na tela em que você está. Então, por exemplo, você está cadastrando um colaborador ou fazendo alguma alteração para esse colaborador. Então, digamos que a Maria, nesse exemplo, ela vai alterar o cargo. Porém, você ainda não fez o cadastro do cargo da Maria. Então, aqui no cadastro, basta você clicar na tecla F7,
que já vai abrir a tela de cadastro de cargos, onde você só precisa fazer aqui o preenchimento. Colocar a descrição desse cargo. No campo Início em, você pode colocar a data de início das atividades da empresa. Essa data é apenas para o sistema se organizar. Então, essa data você pode colocar sempre a data de início das atividades da empresa. E no campo CBO 2002, você vai informar aqui o código do CBO. Se você não souber, clica nesse botão reticências que tem ao lado e faz a busca. Só começa a digitar. Então, nesse exemplo, ela é uma secretária. Então, você informa a palavra e clica na tecla Enter ou aqui no botão Localizar. E aí, você pode ir clicando até localizar o CBO referente a esse cargo. A hora que você localizar, você pode cancelar e clicar 2 vezes sobre o CBO. E aí, já vai aparecer aqui o código e a descrição. E aí, você pode clicar no botão Gravar. E pronto, já foi cadastrado o novo cargo para essa funcionária e depois você só tem que gravar o cadastro. Quando você gravar esse cadastro, ele vai aparecer aqui, se você deseja gravar como alteração ou como retificação. Se você gravar como alteração, você está dizendo para o sistema que até tal data ela tinha um cargo e agora você está trocando. Então, a partir de outra data, ela possui outro cargo. Então, você está falando que houve uma troca. Se você marcar alteração, vai ficar registrado no histórico essa troca, que era um cargo e depois virou outro. Porém, caso você tenha preenchido errado e agora está corrigindo, aí você grava como retificação. Se você gravar como retificação, não vai ter vestígios de que ela tinha um cargo anterior e agora ela trocou para outro. Para o sistema, se você gravar como retificação, é como se ela sempre tivesse esse cargo que você está informando agora. Então, quando aparecer essa mensagem, você tem que refletir se foi uma alteração, se foi realmente uma troca, ou se foi algo que você preencheu errado e você está corrigindo. E aí você grava como retificação. Nesse caso, ela realmente trocou o cargo. Então, será gravado como alteração. E aqui você vai informar a partir de qual data. Então, até o dia 30 de novembro de 2022, ela estava no cargo antigo. A partir do dia 1º de dezembro de 2022, ela estará no cargo novo. Então, você está registrando essa alteração. Clique no botão Gravar. E agora, se você clicar no botão Histórico, aqui em Dados Contratuais, colocando aqui o período, pode ser até o dia 31 de dezembro de 2022, clicando no botão Listar, você encontra aqui a alteração, que antes o cargo era de auxiliar administrativo e a partir de 1º de dezembro será secretária. E a tecla de função F8, que você já conheceu, que abre a tela de troca de empresas. Além dessas 3 teclas de funções, F2, F7 e F8, cada módulo também possui algumas teclas específicas. Para o módulo folha, que é o que estamos nesse momento, a tecla de função específica é a F11, que vai abrir a calculadora de horas. Essa calculadora de horas serve para você fazer a conversão de horas em minutos para horas em decimal. Então, por exemplo, você vai fazer o lançamento de uma hora extra para o colaborador. E a sua folha está em horas decimais. Então, você vai lançar a rubrica. E aí, você vai lançar aqui a quantidade de horas dessa funcionária. Só que ela fez 1 hora e 20 minutos. E aí, você tem que saber converter para que essa 1 hora e 20 minutos fique em decimal. E se você não sabe, você pode colocar aqui. Quanto que equivale 1 hora e 20 minutos em decimal? Então, você clica no botão Transportar e veja que 1 hora e 20 minutos significa 1,33. Clique em Gravar e aí foi feito seu lançamento em decimal, sendo que aqui você converteu em minutos. Então, para isso que você vai usar a calculadora de horas na folha de pagamento.
Agora, vamos ver as teclas de funções existentes no módulo Escrita Fiscal. Aqui no módulo Escrita Fiscal, tem a tecla de função F4, que vão abrir as contas contábeis. Então, se você precisar abrir a listagem de contas contábeis, no módulo Escrita Fiscal, clique na tecla F4. Agora, vamos no módulo Contabilidade. Aqui na Contabilidade, existem 4 teclas de funções. A F3, que vai abrir as contas contábeis pelo nome das contas. Então, aqui você consegue fazer a consulta pelo nome de cada conta contábil. Tem também a tecla F4, que vai abrir as contas contábeis, assim como abre na escrita fiscal. Tem também a tecla F5, que abre a consulta de saldos, para você realizar uma consulta do saldo de alguma conta. E, por fim, tem também a tecla F6, que você abre o plano de contas, com todas as contas e os seus respectivos lançamentos. E, por fim, temos as teclas de funções do módulo Honorários. Aqui no Honorários, você tem a tecla de função F3, que abre os lançamentos mensais. Você tem também a tecla F4, que abre a consulta dos eventos que foram lançados. E, além disso, tem a tecla F6, que faz a consulta por cliente. E, por fim, a tecla F11, que abre a central de pagamentos. Então, essas também são as teclas de funções do módulo Honorários. Nesse exemplo, será retornado ao módulo Folha. E para finalizar as dicas rápidas do sistema domínio, tem uma dica que você pode utilizar bastante, que é o fato de copiar um outro registro. Então, aqui no módulo Folha, é muito comum a criação de novas rubricas. Nesse caso, se você precisa criar uma rubrica que seja muito parecida, por exemplo, com a rubrica de gratificações, ou seja, é um provento que será pago ao funcionário. Então, você pode copiar os dados dessa rubrica, que já vem tudo configurado, tanto as incidências de encargos, quanto a própria configuração por ser um provento lançado na folha desse colaborador. Então, para você fazer a cópia, para não ter nenhum perigo de você cadastrar uma rubrica de forma incorreta, você vem aqui na rubrica, clica com o botão direito do mouse e seleciona a opção Copiar Registro. Depois, clica no botão Novo e, novamente, com o botão direito do mouse, seleciona a opção Colar Registro. Veja que foi criada uma nova rubrica com um novo código. E aí, no nome, você pode colocar um nome que você deseja para fácil identificação. Então, aqui, gratificações final de ano ou o nome que você preferir. Revise pelo menos as incidências para visualizar se essa gratificação ela vai ter incidência de INSS, de imposto de renda, de FGTS. Então, você revisa aqui as incidências. Se estiver tudo correto, é só clicar no botão Gravar e pronto, você já tem uma nova rubrica cadastrada. Avalie a mensagem que será demonstrada, faça a correção e pronto, grave novamente e veja que você já terá uma nova rubrica cadastrada. Então, em alguns cadastros do sistema, é possível fazer a cópia e cadastrar um novo com base nas informações já existentes. Agora, nesse momento, você aprenderá a cadastrar uma nova empresa dentro do sistema domínio. Para isso, você vai acessar o menu Controle e clicar na opção Empresas. Aqui, você vai clicar no botão Novo e vai preencher os dados da nova empresa que você deseja cadastrar. Então, primeiramente, tem o código, que você pode deixar como ele está, porque o sistema ele já traz em sequencial.
Depois tem o tipo de inscrição, que você vai definir se é CNPJ, se é CPF ou CAEPF. Então, aqui você informa os dados. E depois de preencher a informação, clica na tecla Enter, que o sistema vai perguntar se você deseja importar do portal da Receita Federal as informações. Até para você não precisar ficar preenchendo tudo de forma manual, ou seja, é muito mais rápido você buscar as informações do portal da Receita. Clique no botão Sim e informe os caracteres. E após, clique no botão Importar. Veja que o sistema já traz todas as informações referentes à razão social da empresa, o endereço, e aqui na guia Atividades, ele traz também as informações do KNAI da empresa, tanto o principal quanto os KNAIs secundários. O que você precisa preencher é o apelido da empresa. Tanto é que o sistema ele já te avisa dizendo que o apelido é obrigatório, porque é esse apelido que vai exibir o nome da empresa aqui na parte superior. Então, você tem que informar um apelido de fácil identificação. Preencha também os demais campos que o sistema não conseguiu buscar da Receita. Por exemplo, a inscrição estadual, inscrição SUFRAMA, se houver, inscrição na junta comercial. Aqui na data, você vai informar a data da inscrição da empresa na junta comercial. E dois campos que são muito importantes é o campo Início Atividades e Cliente desde. No campo Início Atividades, você tem que informar exatamente a data de início das atividades da empresa, conforme consta no cartão CNPJ. Já o cliente desde é a data em que essa empresa veio e passou a utilizar o seu sistema. Então, se essa empresa já está com você na contabilidade há 10 anos, você vai colocar aqui a data que essa empresa chegou na sua contabilidade. Desde quando que essa empresa é sua cliente. Você pode preencher as demais guias com o responsável legal por essa empresa, as informações referentes ao quadro societário, onde você pode incluir os novos sócios dessa empresa. E para incluir os novos sócios, você pode fazer o cadastro no menu Controle Sócios. Aqui você vai informar o nome, os dados desse sócio e também informações como comercial social, informações de participações societárias, outras participações que esse sócio tenha, e informações de referências, seguros ou bens, caso houver. Note que para essa empresa já tem um sócio cadastrado. O cadastro de sócios, ele é multi-empresas. Então, você cadastrando em uma empresa, ele já aparece nas demais. Então, todo sócio que você cadastrar em uma empresa já vai valer para todas as outras. Assim como muitos cadastros dentro do sistema, como, por exemplo, o cadastro de contador, informações de itinerário de vale-transporte, médicos ou dentistas. Então, tem vários cadastros dentro do sistema que eles valem para todas as empresas. Por mais que você cadastre na empresa número 1, ele vale para todas as demais empresas do banco de dados. Em seguida, você pode informar observações, caso você queira. E na guia Certificado Digital, se você quiser utilizar um certificado digital da própria empresa para enviar as informações para o e-social ou EFD-REINF, você pode fazer o preenchimento aqui. Então, aqui você informa o certificado da própria empresa, seja ele A1 ou A3. Se você utiliza o certificado do contador, aí o cadastro do certificado é lá no cadastro de contadores. A gente já vai ver esse cadastro. Preenchida todas as informações, você pode clicar no botão Gravar e será aberta a janela de módulos. Aqui você vai definir quais são os módulos que essa empresa vai utilizar no sistema domínio. Nesse exemplo, a empresa vai utilizar o módulo Folha, Escrita Fiscal e Contabilidade. Você pode clicar no botão OK e foi criada uma nova empresa. Agora você tem que acessar essa nova empresa. Você já sabe como fazer a troca de empresas. Pode ser pelo ícone de atalho rápido, ou utilizando a tecla F8, ou se não, pelo próprio nome da empresa.
veja que aparece a mensagem que o parâmetro não foi cadastrado ainda. Ou seja, você precisa fazer o cadastro dos parâmetros para definir o regime tributário dessa empresa. Então, aqui na guia Regime, você vai informar a vigência, que aqui por padrão o sistema já traz a vigência inicial, conforme o início das atividades dessa empresa que você informou. E aí você vai informar aqui uma breve descrição, pode colocar, por exemplo, o nome do regime tributário que essa empresa tem. No campo regime, fazer a definição. Quando é uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, ela é do regime normal. Agora, se for uma empresa do Simples Nacional ou um MEI, aí seria microempresa ou empresa de pequeno porte. E na opção de Simples Nacional, quando é do regime normal, é não optante. Se fosse optante, então seria um dos demais itens. Além da definição do regime, você também deve definir a classificação tributária, aqui no menu Geral e Social Geral, para que quando você envie as informações dessa empresa ao e-social, a informação do regime vá corretamente para o e-social. Então, aqui na classificação tributária, você vai definir o regime dessa empresa. Como uma empresa do regime normal, normalmente é informado pessoas jurídicas em geral. Caso você tenha alguma dúvida, você pode avaliar com a sua consultoria jurídica. E preencher os demais campos conforme as informações dessa empresa. Em seguida, na guia Unidade de Cálculo, você também deve fazer a definição para informar se a unidade de cálculo dessa empresa será em horas ou em dias. Então, se você deixar conforme a unidade das rúbricas, a sua folha vai ser calculada em horas. Se você informar conforme categoria e preencher aqui como dias, a sua folha vai ser calculada em dias. Nesse exemplo, será conforme a unidade das rúbricas e a configuração dessa empresa será toda em horas. Por fim, em Personaliza, data de pagamento, você consegue definir se a sua empresa pagará as folhas no 5º dia útil do mês subsequente ou no último dia de cada mês. Então, você pode fazer a configuração aqui da folha mensal de adiantamento e de participação de lucros para empregados, estagiários e contribuintes. Além disso, pode definir também a data do 13º salário. Nesse exemplo, a folha será paga no primeiro mês subsequente. A forma de vencimento será dias úteis e o total de dias será 5. Então, no 5º dia útil do mês subsequente, será paga a folha dos empregados. Fazendo essa definição, pode clicar no botão gravar. E os parâmetros dessa empresa foram salvos. Agora, se você tiver uma outra empresa que você tiver que cadastrar com o mesmo regime tributário, para não passar todo esse trabalho de fazer a definição do regime, colocar a classificação tributária, para não ter todo esse trabalho novamente, você pode utilizar a opção, aqui no menu Controle, de perfis de empresas. Os perfis de empresas, eles podem ser utilizados para você copiar as configurações que você acabou de fazer para uma empresa para uma outra empresa que tem as mesmas configurações. Então, por exemplo, você vai criar um perfil de empresas para empresas do lucro presumido ou do lucro real. E aí você vai definir aqui os módulos, por exemplo, da folha, que foi o que a gente configurou. Você informa aqui qual é a empresa, então a empresa número 2. E aí você clica no botão reticências aqui no final, na coluna cadastros a importar. E você vai definir aqui quais são os cadastros do módulo folha a serem importados. Então, por exemplo, definindo os parâmetros. Clicando no botão OK. E gravando, sempre que você cadastrar uma nova empresa no sistema domínio e essa empresa for do lucro presumido, para copiar as configurações dos parâmetros, é só você vir em Controle Empresas e na hora de fazer o cadastro, depois que você já concluiu, você clica no botão de importação. E aqui em importar dados, você vai colocar conforme cadastro de perfis de empresas. E vai informar aqui o perfil que você acabou de criar. E aí, quando você importar, todo o parâmetro virá conforme essa empresa que você acabou de definir como perfil de empresa. Então,
agiliza o processo e fica muito mais fácil de você cadastrar novas empresas que tenham o mesmo regime tributário. Agora que você já cadastrou uma nova empresa, você pode cadastrar o contador para essa empresa, aqui em Controle Contadores. Como foi mencionado anteriormente, o cadastro de contador é multi-empresas. Então, se nas outras empresas já possui um contador informado, nessa empresa também já virá o cadastro automaticamente. Se você precisar, você pode utilizar esse mesmo cadastro. E na guia Certificado Digital, informar aqui o certificado, caso o contador possua procuração em nome da empresa para enviar as informações tanto ao e-social quanto à IFTR-INF. E aí você pode informar aqui o certificado digital. Agora, se for necessário, você pode clicar no botão Novo e cadastrar um novo contador para essa empresa, preenchendo todos os dados, todas as informações. Então, esse é o cadastro de contador e a guia Certificado Digital serve para você informar o certificado digital do contador, que possui a procuração em nome da empresa para enviar as informações aos informativos. Um outro item que é importante você saber é aqui no menu Controle, a parte de permissões. Essa opção de permissões só vai ficar habilitada para o usuário gerente. Com essa opção de permissões, você consegue cadastrar novos usuários para acessar o sistema domínio. Então, é aqui que você faz o cadastro e também libera algumas permissões. Então, aqui temos em usuários. Veja que essa empresa possui o usuário número 2 e o usuário gerente. Se você precisar cadastrar mais um usuário, é só clicar no botão Novo e fazer aqui o preenchimento dos dados. Em nome, você pode informar aqui um nome de fácil identificação. E na guia geral, em dados do usuário, você vai colocar aquele usuário que vai utilizar esse login para acessar o sistema domínio. Então, aqui tem o usuário da Maria e você informa uma senha para ela. Depois, você informa aqui o tipo de acesso pelo próprio sistema e a situação dela vai estar ativa. Se por um acaso a Maria for desligada e você não usar mais esse usuário, você pode fazer a inativação dele. A opção de definição de acesso é como que vai ser o acesso da Maria. Se vai ser individual, se ela vai acessar os módulos de forma individual ou conforme grupo. Essa definição é para que você configure depois aqui o acesso. Então, individual, você vai definir aqui o módulo e o menu. Se fosse conforme grupo, então será habilitado aqui conforme grupo e você iria preencher aqui quais são os módulos e menus que essa colaboradora vai ter acesso. Nesse exemplo, será de forma individual. E aqui tem várias opções conforme o acesso da empregada Maria. Se você marcar a opção Controle de acesso por empresa, na guia Acessos, quando você for definir as empresas, você vai poder marcar se ela precisa utilizar somente a empresa 1 e 2, e as empresas exemplo, você não deixa ela utilizar. Então, aqui você pode controlar o acesso dela por empresa. Se você desmarcar essa opção, ela vai ter acesso a todas as empresas, tanto é que você não consegue mexer nessas opções. A opção de controle de acesso por expediente, você também pode fazer aqui a marcação e vai abrir aqui a opção expediente, onde você também pode fazer aqui o controle de acesso dessa usuária. E as demais opções de não permitir alterar relatórios, não permitir acessar os novos módulos e menus, não permitir acessar as novas empresas cadastradas, permitir acesso à importação de tabelas. Então, todas essas opções refletirá nessa usuária no futuro. Se precisar, você pode voltar aqui posteriormente e marcar uma das opções. E na guia Acessos, na opção Individual, Módulo ou Menu, você vai controlar aqui quais são os módulos que essa colaboradora vai ter acesso. Então, essa colaboradora vai ter acesso à contabilidade, à escrita fiscal e à folha de pagamento. Porém, na folha de pagamento, você não quer que essa colaboradora ela acesse os dados do e-social. Então, você pode localizar aqui os dados do e-social e quando você localizar, você desmarca essa opção.
Assim, a colaboradora não terá acesso ao e-social. Confirma, e aí você pode fazer isso com todos os módulos. Se você não desmarcar nada aqui no botão reticências, ela vai ter acesso a tudo. E aí você pode gravar que está pronto o usuário da colaboradora. Para fazer a troca do usuário, você também já aprendeu, é aqui pelo nome do usuário, fazer a troca do usuário. Porém, você também pode vir aqui pelo menu Controle e fazer a troca do usuário por aqui. Então, vamos acessar o usuário da empregada Maria, informando a senha dela. Veja que agora está aqui em cima o nome da usuária Maria. Note que aqui no menu Controle não aparece a parte de permissões para ela, porque só aparece para o usuário gerente. E aqui no menu Relatórios, note que a palavra e-social está num cinza um pouco mais claro. Isso porque ela não vai ter acesso a nenhuma informação de e-social, porque foi bloqueado lá nas permissões dela. Se for necessário ela acessar a parte de e-social, você deve comunicar ao usuário gerente para que o usuário gerente conceda essa permissão. E para finalizar os principais itens do sistema domínio, você também tem a parte de emissão de relatórios. Então, quando você vier aqui em relatórios e emitir algum relatório, que pode ser, por exemplo, o cadastro de empresas, com todas as empresas que possuem no sistema, aqui na tela de emissão desse relatório, sempre vai haver algumas opções para você marcar. Então, aqui você pode definir se será simples ou completo, você pode definir se vai emitir o quadro societário. Então, você tem várias situações aqui que você pode marcar. Principalmente aqui, destacar linhas para ficar melhor de visualizar o relatório. Ao lado direito tem alguns botões. O botão Empresas é quando você seleciona várias empresas para emitir esse mesmo relatório. Então, em várias telas do sistema tem o botão Empresas, que você consegue definir quais são as empresas que vai ser emitido aquele relatório de forma unificada, sem precisar estar acessando empresa por empresa. Aqui também tem um botão de sócios, botão de impostos, botão de módulos. Em alguns casos também tem um botão seleção, para você selecionar os empregados ou situações, por exemplo, serviços, centro de custos, departamentos. Então, em alguns casos também tem outros botões. Clique em OK para emitir o relatório que você precisa. E ao emitir o relatório, note que na parte esquerda tem a barra de ferramentas desse relatório, onde o primeiro ícone é para você fazer a impressão, o segundo ícone é para você dar um zoom, para ficar mais fácil de você visualizar as palavras. O terceiro ícone é para você visualizar a impressão. O quarto é caso você queira fazer a exportação em Excel desse relatório. O quinto é para salvar o relatório em PDF. O sexto é para mandar por e-mail esse relatório. E o sétimo é para salvar. Então, você pode salvar esse relatório como visualizador do Windows ou, se não, em arquivo texto. Então, você também tem essa possibilidade aqui na barra de ferramentas do relatório. As setas servem para quando você emitir mais de um relatório, no caso, emitir o relatório para mais de uma empresa, ou o relatório é muito grande, você consegue visualizar as informações de baixo, de cima. Então, você consegue utilizar as setas da barra de ferramentas. E clique no X para fechar esse relatório. Para finalizar, você consegue fazer as atualizações do sistema utilizando a central de soluções. Você já conheceu a central de soluções e já sabe como fazer a pesquisa. Então, se você precisar atualizar o seu sistema, porém não sabe como, pesquise aqui na central de soluções. Atualizar sistema. A central de soluções vai te responder e aqui está como fazer a atualização da versão do sistema domínio. Tem um vídeo explicando como fazer esse procedimento e temos aqui também o passo a passo em texto. Então, aqui você também consegue pesquisar na central de soluções
como fazer a atualização do seu sistema domínio para deixar ele sempre na versão mais recente. E esses foram os principais itens do sistema domínio. Para saber mais, acesse a Central de Soluções. Até a próxima!